Vamos agora ver alguns fundamentos do ICMS. Eu reforço para você que esse é um tributo complexo e que ele possui uma série de regras, tanto na Constituição quanto em leis que trazem normas gerais desse tributo. Então, é importante que você, nas aulas de impostos estaduais, possa estudar um pouco melhor essas leis, essas normas, em especial a Lei Candir, né? E aqui eu estou ressaltando só alguns artigos da Constituição que são, enfim, alguns artigos mais importantes. Então, vê aqui comigo os dispositivos constitucionais a respeito do ICMS. Temos aqui então o artigo 155 da Constituição, que diz que é competência dos estados e do Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, temos aqui a previsão constitucional do ICMS, é a competência do ICMS. Você sabe que a competência tributária é o poder de legislar sobre tributos. Então, aqui o artigo 155 deu a competência dos estados e do Distrito Federal para legislar sobre o ICMS. Alguns destaques aqui para você. Parágrafo 2º deste artigo diz que o imposto previsto no inciso 2, ou seja, o ICMS, atenderá ao seguinte. Aqui eu destaquei o inciso 1. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas operações pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal. Então, vemos aqui a regra da não cumulatividade, que nós já estudamos no assunto do IPI e estamos revendo aqui no ICMS. É importante eu ressaltar para você que, quando nós estudamos a não cumulatividade, eu trouxe um exemplo bastante simplificado. Vocês têm que ver também que o ICMS tem um traço diferente em relação ao IPI, que é o fato de que o tributo é calculado por dentro. Então, na verdade, a base de cálculo do ICMS inclui o valor do próprio ICMS, fazendo com que o cálculo dele seja um pouco diferente, um pouco mais complicado do que o cálculo do IPI. Na sequência, eu destaco para você o inciso 3, que diz: poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Veja que aqui está a diferença também entre o ICMS e o IPI, que eu já mencionei para você, que é justamente o fato de que o ICMS poderá ser seletivo. Se você for olhar a aula do IPI, você vai ver que nesta passagem a Constituição diz que o IPI deverá ser seletivo. Então, enquanto o IPI deverá ser seletivo, o ICMS poderá ser seletivo. Temos outras regras aqui, olha. Resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. E o inciso 5, é facultado ao Senado estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas e fixar alíquotas máximas nas operações para resolver conflito específico que envolva o interesse do Estado, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta enfim, aí traz mais algumas regrinhas. Então, lembrando aqui que o Senado Federal, então a gente tem lá os dois poderes, as duas casas do poder legislativo da União, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a Câmara que representa o povo, o Senado que representa os estados. E aí o Senado Federal vai estabelecer, mediante resolução, patamares aí das alíquotas do ICMS, estabelecendo as alíquotas interestaduais e a alíquota internacional para as operações internacionais e podendo, né, facultado ao Senado, fixar alíquotas mínimas e máximas nas operações internas. Além disso, nós temos aqui no inciso 6 a regra de que, salvo deliberação em contrário dos Estados e do DF, nos termos dispostos no inciso 12, a linha G, as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais. Então, o que este artigo aqui está dizendo, né, esse inciso, que, salvo deliberação em contrário, ou seja, salvo uma decisão em contrário dos
dos estados e do DF, que são decisões tomadas no CONFAS, né, que é aquele órgão que reúne os estados e DF, salvo deliberação contrária do CONFAS, as alíquotas internas não podem ser inferiores às alíquotas interestaduais. Justamente por quê? Porque é aí que nós vamos poder fazer aquele diferencial de alíquotas, né? E podemos dividir o tributo entre dois estados diferentes. E, além disso, essa medida visa uniformizar a tributação e combater também a guerra fiscal. Mais alguns pontos da Constituição para ressaltar aqui com vocês. Consegue ver aqui comigo como a Constituição falou muito mais do ICMS do que dos outros tributos, né? Sendo que aqui eu tirei grande parte fora, estou trazendo só uma parte mais importante. Olha só então aqui no inciso 7. As operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então aqui, basicamente, você viu que é uma alteração recente de 2015, que eu mencionei no vídeo anterior sobre as alíquotas. Então, se ficar com dúvida nessa parte, recomendo assistir o vídeo anterior, mas aqui basicamente o que ele está dizendo é que se eu tenho operações entre estados diferentes, eu não tanto faz se o destinatário aqui, então aqui nesse caso o B aqui, se ele é contribuinte ou não do imposto, nas duas situações o estado de origem vai ficar com a alíquota interestadual e o estado de destino vai ficar com a diferença das alíquotas internas com as alíquotas interestaduais. Tudo bem? E aí depois eu trouxe lá naquela aula exemplos bem rápidos para vocês, temas que vocês vão aprofundar depois no estudo dos impostos estaduais. Existe um tratamento diferenciado previsto aqui no inciso 8º, quando o destinatário não é o contribuinte. Então, olha aqui, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto referente à diferença da alíquota interna e interestadual, de quem trata o inciso 7, será atribuída ao destinatário quando for contribuinte, ou então ao remetente quando o destinatário não for contribuinte. Então, quando aqueles dois exemplos que a gente estudou, o A está vendendo para o B, o A está num estado, o B está em outro estado. Se o B for contribuinte do imposto, então cabe ao A a alíquota interestadual e ao B a alíquota interna. Em uma situação diferente, se o A está vendendo para o D, o A é contribuinte do imposto e o D não é contribuinte do imposto, então o A recolhe a alíquota interestadual e também ficará responsável por recolher o diferencial de alíquotas que corresponde aqui ao estado do D, porque o D não é contribuinte, então ele não vai recolher o imposto. O A recolhe o imposto que seria do D. Tá bom? Então, essas são as principais regras da Constituição. Tem várias outras regras a respeito do ICMS, então vale a pena depois você dar uma olhada aprofundada no nosso trabalho, no nosso material escrito. Lá você consegue também tirar mais algumas dúvidas a respeito das previsões e dos fundamentos do ICMS. Finalmente, para a gente encerrar, vamos fazer aqui um estudo da regra matriz do ICMS. Vamos então começar o nosso estudo da regra matriz pelo estudo aqui do elemento material. Então, o que está sendo tributado? Nós temos aqui tributados pelo ICMS vários fatos diferentes, né? Então, olha aqui. Primeiro deles, as operações relativas à circulação de mercadorias, né? Então, o que é isso? Operação é um negócio jurídico com transmissão de um direito. Circulação é a transferência jurídica da propriedade. E mercadoria é o bem que é produto do comércio. Então, olha só, aqui você tem que tomar um pouco de cuidado e é um tema bastante controverso a respeito do ICMS. Mercadoria, então, é um produto do comércio. Você viu que considera o contribuinte do ICMS aquele que está fazendo aquela operação com um volume elevado, né? Ou então de maneira habitual. Então, a ideia é que o ICMS, como regra, vai tributar aqueles produtos que estão sendo comercializados, produtos do comércio, que é o conceito de mercadoria. Agora, quando a gente fala que o ICMS é devido nas operações de circulação de mercadorias, o que é uma operação de circulação? Uma operação de circulação é uma operação de saída da mercadoria do estabelecimento do fornecedor para que ela posteriormente chegue no estabelecimento do destinatário, do comprador. Então, aqui nós temos a seguinte situação. Para que eu possa considerar a
incidência do ICMS, para que eu possa considerar que o tributo é devido, é preciso que tenha tido uma operação de compra e venda aqui entre essas duas partes, e aí o produto saiu do fornecedor e agora ele vai para o comprador. Então, eu tive aqui uma transferência de propriedade. O produto era do A, agora ele vendeu para o B, então o produto passou a ser do B. Então, quando a gente fala em ICMS, estamos falando numa operação de transferência. Não é a simples locomoção da mercadoria. Ela precisa ser vendida, ela precisa ser trocada, tá certo? Então, esse é um assunto que gera polêmica quando nós discutimos a seguinte situação. Se o A tem um estabelecimento, digamos aqui, o estabelecimento 1, e aí ele vai deslocar a mercadoria que é dele próprio para um outro estabelecimento do A. Então, digamos aqui, ó, o A tem uma fábrica aqui num determinado município, e aí tem uma outra unidade num outro município. E aí ele faz o deslocamento da mercadoria de um para o outro. Existe a incidência do ICMS nesse caso? Você observa aqui comigo que não houve uma operação de venda, né? Porque o próprio A está deslocando a mercadoria dele para um outro estabelecimento dele mesmo. Não houve uma operação de venda, tá certo? Então, por conta disso, os tribunais discutem se regras dos estados que dizem que nesta situação que eu apresentei para vocês, o ICMS é recolhido, os tribunais já discutiram e chegaram à conclusão de que esta incidência é indevida. Então, existe o posicionamento do STJ, né, o tribunal lá de Brasília, Tribunal Superior, entendimento sumulado, né? Então, a súmula do tribunal é o conjunto de decisões repetidas, reiteradas, né? Então, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que não existe a incidência do ICMS na operação entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Ele está simplesmente movimentando a mercadoria sem haver uma transferência de propriedade. Então, para o STJ, fazendo uma análise jurídica dessa questão, entendeu que não haveria incidência do ICMS nesta situação. Se você tiver interesse em aprofundar o estudo desse assunto, vale a pena você buscar a súmula 166 do STJ no Google, né? Dá uma olhadinha lá e você vai ver que então o STJ entende que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, tá bom? Mas eu ressalto para você que este é um tema polêmico e existe aí legislação estadual em sentido diferente disso que eu estou falando, e aí as empresas adotam estratégias diferentes a respeito de como elas vão fazer o recolhimento do tributo, né? Se vale a pena judicializar essa questão, se vale a pena recolher o tributo, enfim. Aí eu já vi, ao longo aí das aulas que eu tenho dado nos últimos anos, alunos com interpretações e posições diferentes, tá bom? Eu estou trazendo para você aqui um tema bastante polêmico, legal para você continuar estudando e se aprofundando, né? E é importante que você considere aí que no tema da tributação a gente tem vários assuntos que não tem uma resposta simples, uma resposta fácil, tá? Então, esse é o caso aqui desse assunto no caso do ICMS, tá bom? Mas ressalto para você que o entendimento do STJ, que é um tribunal importante lá de Brasília, é no sentido de que não há incidência nessa situação, tá bom? Que mais? O ICMS também incide no transporte interestadual e intermunicipal, né? Então, a gente viu que para incidir o ICMS, o transporte tem que ser entre estados diferentes e entre municípios diferentes. Não pode ser entre um transporte dentro do mesmo município, tá bom? Também a incidência do ICMS acontece no serviço de comunicação. Então, tem que ser aqui um serviço oneroso, né, que tem algum valor. Se fosse um serviço gratuito, não é tributado pelo ICMS. E aqui não inclui os serviços acessórios, tá? Então, às vezes a empresa que presta um serviço de comunicação acaba prestando outros serviços junto, né? E aí o serviço de comunicação é tributado pelo ICMS e os outros serviços tributados pelo ISS. Também incide o ICMS na importação de bens ou mercadorias, né? Então, a gente viu essa situação que na importação também incide o ICMS. Isso é uma maneira de tornar o produto importado mais competitivo em relação ao produto nacional, né? No sentido de que o nacional está sendo tributado pelo ICMS, então o importado também está sendo tributado pelo ICMS, né? Então, o produto importado não fica com uma vantagem injusta em relação ao produto nacional.
Também existe aqui a incidência do ICMS, como nós vimos, no fornecimento de mercadorias com simultânea prestação de serviços. E aí nós vimos também que existem diferentes situações nas operações híbridas, né? Situações em que se o serviço está previsto na lista do ISS, eu recolho o ISS pela operação inteira. Se o serviço não está previsto na lista do ISS, então eu recolho o ICMS pela operação inteira. E se o serviço está previsto na lista do ISS, com ressalva de que haverá recolhimento destacado do ISS e do ICMS, então o serviço paga ISS e a mercadoria paga ICMS, separando as duas notas fiscais, certo? E por fim, também existe a incidência do ICMS na entrada de petróleo, lubrificantes, combustíveis e energia elétrica. Esse é um tema que eu não aprofundei nessa aula, por causa do enfoque do nosso curso, mas que você vai estudar mais quando estudar especificamente o ICMS nas aulas de tributos estaduais. Elemento temporal, quando que ocorre a incidência do ICMS? Aqui vamos ter diferentes regras de acordo com a operação, né? Mas como regra geral, a gente pode dizer que vai ser no momento em que as operações são concluídas conforme cada um dos casos. Lembrando que na importação, nós temos aqui o desembaraço aduaneiro, tudo bem? Por fim, elemento estadual, o imposto tem abrangência estadual, elemento espacial, né? O imposto tem abrangência estadual, sendo devido ao estado de origem ou de destino conforme a operação, e nós discutimos isso quando falamos das alíquotas do imposto. Temos aqui mais algumas regras importantes em relação aos sujeitos, né? Então, o sujeito ativo é o Estado ou o Distrito Federal, e o sujeito e você vê que são os mesmos que têm a competência. Então, aqui, mais uma vez, vou fazer para vocês aquele desenho, né? O ICMS, quem tem competência é o Estado e o DF, e quem tem capacidade ativa, também Estados e DF. Então, neste caso também, vimos uma coincidência entre quem é o responsável aqui por fazer a legislação do tributo, né, quem tem competência, e também quem tem a capacidade ativa, que é o poder de cobrar aquele tributo, certo? Então, capacidade ativa do Estado e do DF também, conforme o caso. Aí nós temos aqui algumas regrinhas do sujeito passivo que eu apresentei para vocês e vou repetir agora, né? Então, quem é contribuinte do imposto? É qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Vimos que temos alguns casos especiais, que são os do importador de mercadoria ou bens, qualquer que seja a sua finalidade, destinatário final do serviço prestado no exterior ou cuja prestação tenha se iniciado no exterior, evidentemente aqui no caso dos serviços que estão sujeitos à tributação do ICMS, né? O adquirente em licitação de mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados, situação em que você faz uma compra de um bem em um leilão, né? E aí esse leilão, quando você leiloar aquele bem que foi apreendido ou foi abandonado, você vai pagar o ICMS, além dos outros tributos também, e o adquirente de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados do petróleo e energia elétrica oriundos de outro estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. A base de cálculo do imposto é o valor da operação de circulação da mercadoria, é o preço de serviço. Como regra, o imposto é calculado por dentro, então vale a pena você estudar isso com mais calma nas matérias específicas que vão cobrar esse assunto. Lembrando que o imposto por dentro é aquele que, na base de cálculo do imposto, está inserido o valor do próprio imposto. E tem uma ressalva aqui de que o IPI não integra a base de cálculo na operação entre contribuintes, mas se o adquirente não é contribuinte, aí ele integrará. Alíquotas. Nós temos alíquotas interestaduais, intraestaduais ou internas e internacionais. Também nós falamos disso especificamente na aula que tocamos, né, no vídeo que falamos desse assunto. E aí eu recomendo que você dê uma olhadinha melhor naquela aula para você poder entender essas diferentes situações. Tá bom? Com isso, nós encerramos finalmente o ICMS. Acho que é o imposto mais difícil deles, né? Vocês viram que, inclusive, nós tivemos que dividir essa aula em 3 vídeos. Se você ficar com alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia a respeito desse imposto, eu peço que você me escreva, deixe aqui um comentário, então me manda um e-mail, tá bom? Estou à disposição para a gente conversar mais sobre o ICMS.
era o que tínhamos para hoje. Com isso, agora nós encerramos os impostos estaduais e partimos para os impostos municipais. Então, vamos para eles no próximo vídeo. Até lá!